Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar na casa do Senhor. É, papai. Muitas vezes nós estamos de casa, muitas vezes apreensivos por aquilo que Deus vai fazer, como vai mover, né? E a gente fica, né? O ser humano ele tem um problema muito grave, de não saber se comportar quando não tem uma visão daquilo que vai acontecer no futuro, porque o ser humano ele programa todas as coisas. Não, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. E muitas vezes aquilo que nós programamos não dá nada certo, né? E uma coisa como obreiro, talvez vocês, né, os obreiros que estão começando agora, ainda não sentiram esse peso, né? Mas como nós temos a responsabilidade de trazer algo do céu, ou ser um canal de bênção, né, para as vidas que estão aqui, né? Há uma responsabilidade muito grande daquilo que nós vamos falar, da maneira que nós vamos falar e o que nós vamos falar. E nós programamos todas as coisas para falar e para fazer, os versículos-chave, os tópicos e todas as coisas, que assim nos foi ensinado e nós preparamos tudo isso, né? Mas há uma preocupação no coração do ministrante naquele dia, como Deus vai usar, como você vai ser usado por Deus. Não é aquilo, não é a preocupação de como você vai fazer, né? Não é essa a preocupação. A preocupação maior é como Deus vai te usar naquele dia. Porque às vezes nós programamos uma coisa, mas o Espírito Santo nos leva para outro lugar para tocar corações que estão precisando de ser tocados, ser moldados, ser transformados, né? Ser curado, né? E somente o Espírito Santo pode fazer essas coisas. Irmãos, nós temos uma mensagem nessa noite que vai tocar muito o coração de vocês. Né? Eu acho que de todas as mensagens que nós temos ministrado, que eu tenho, o pastor Luiz também tem ministrado, nesse lugar, nesse púlpito, eu creio que essa mensagem é uma mensagem que vai mostrar um pouco daquilo que Jesus sofreu na cruz. Nós passamos no mês passado, no mês de abril, foi o mês da Páscoa, o mês, né, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Né? Aprendemos muitas coisas. Domingo passado foi um estudo excelente. Nós falamos das profecias cumpridas em Cristo Jesus. Foi uma coisa tremenda que Deus ensinou no domingo passado aqui no estudo bíblico. Eu aconselho vocês que não vieram, que não estão vindo, venham no estudo. O estudo está nos levando a um nível muito alto de compreensão, né, de Deus. Não é porque o pastor Sérgio está fazendo, é que o Espírito Santo nos leva a entender essas coisas. Se não for o entendimento dele, o que eu posso fazer? Entende? Então nós precisamos, irmãos, estar estudando. E hoje, né, eu venho trazer para os irmãos uma ministração sobre as 3 mortes que Jesus sofreu. Né, muitas vezes nós estamos acostumados, irmãos, a viver, Jesus morreu na cruz, né, por nós, pagou nossos pecados, mas Jesus, na realidade, ele foi uma coisa tão tremenda, tão profunda que Cristo sofreu antes, durante a cruz e depois da cruz, que foge do nosso entendimento. Por mais que você leia, releia a passagem da Bíblia que fala sobre este episódio tão triste da história, né? Você não vai conseguir entender se não tiver uma revelação do Espírito Santo. E graças a Deus Ele tem nos dado isso este ano. Este ano, como nós já recebemos lá embaixo, né, uma unção de restauração, mas eu já tenho sentido isso desde o começo, né, deste ano, nós entrarmos em um outro nível, em um outro lugar, uma esfera de unção diferente. Gostaria de convidar você que abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, 45. Aleluia. Amém? Amém. Mateus capítulo 27 e no versículo de número 45. Todos acharam? Amém. Ela diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas o outro disseram:
vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Glória a Deus. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos a Ti pelo sacrifício do Seu Filho na cruz do Calvário. Eu entendo, Deus, e a Tua igreja também entende, se não fosse por esse sacrifício de amor naquela cruz, nós não estaríamos aqui, não teria significado algum estarmos reunidos essa noite. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, que o Senhor deu ali naquela cruz, o Seu único Filho, para salvar a todos nós e dar a nós a oportunidade de sermos chamados Seus filhos, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos e engrandecemos. Invocamos aqui também o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tira todo impedimento, toda barreira, Pai amado, em que essa palavra venha fluir no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então nós entendemos uma coisa aqui. Houve um sacrifício, o único sacrifício, Sim, Senhor. e um sacrifício eterno, como nós aprendemos no sul, Glória a Deus. que Ele fez até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia do arrebatamento da igreja, esse sacrifício ainda é válido. Amém. Amém? Depois do arrebatamento da igreja, haverá salvação, sim, mas pelo sangue daquele que quiser ser salvo. Sim, Deus. Eu não vou entrar nisso, não é essa a linhagem que o Senhor tem me ministrado no meu coração. E a primeira morte que nós queremos ver e ensinar a igreja nessa noite é chamada morte espiritual. Todos nós que nascemos, desde Adão até hoje, e todos aqueles que estão nascendo e todos aqueles que vão nascer, eles estão debaixo dessa maldição. Sim. Eles estão nascendo, têm vida, eles crescem, mas espiritualmente eles estão mortos. Nós somos só vivificados com Cristo no momento em que nós aceitamos Jesus. É, Deus. Aleluia. Que nós aceitamos, que nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós aceitamos esse sacrifício como único e suficiente sacrifício para a nossa vida. A partir daquele momento em que nós somos sepultados com Jesus, na água do batismo, na hora da nossa conversão, e nós ressuscitamos, nós somos vivificados espiritualmente. Nós voltamos a ter o acesso a Deus, nós voltamos a estar na presença de Deus, nós voltamos, então, vamos dizer assim, como eu sempre falo para vocês, nós voltamos então a uma etapa da criação do mundo antes da queda, onde Adão e Eva tinham a liberdade de entrar na presença de Deus, e Deus tinha a liberdade de vir visitar o homem. Então nós voltamos a essa etapa e nós usufruímos desse benefício de estar na presença de Deus. Então por isso que nós somos vivificados. E quando Jesus, ele morre, antes de morrer, ele diz a seguinte frase no versículo de número 46, desse texto que nós lemos, Mateus 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Esse momento foi o momento em que Deus, ele sai da presença do Filho. É, Jesus. Jesus agora já não tem mais a presença do Pai. Desde o dia que nasceu até o dia em que ele foi para ser crucificado, nesse momento Deus, o Pai, estava com o Filho. Sim. Estavam ligados. Mas no momento em que Jesus recebe o pecado da humanidade sobre o seu corpo, o Pai se afasta. Sim, Deus. Porque nós entendemos, você veja que foi tão grande isso no mundo espiritual, tão forte isso no mundo espiritual, que nós entendemos que quando nós estamos afastados de Deus, a revelação, nós estamos afastados de Deus, nós estamos em trevas. Foi essa a causa, o motivo, em que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra, porque a presença do Pai se separa do Filho. Então Jesus ali já experimenta a morte que foi falada para Adão: não coma, que se dela comer, morrerás. Exatamente, morrerás. Entende? Então foi a morte espiritual. Jesus já, na primeira coisa que ele experimentou na sua carne, foi a morte espiritual. E todos aqueles que nascem de Adão, até hoje, e aqueles que vão nascer, como eu falei agora há pouco, eles nascem nessa escuridão. Aleluia. Eles são pessoas, são seres humanos, são almas viventes, Sim. mas seu espírito está desconectado com o Pai. Sim, Deus. Dessa forma,
todo homem e toda mulher que nasce hoje nessa terra, eles já estão com seus nomes escritos no reino das trevas. Sabiam disso? Todos. Só sai o nome dessa pessoa que está no reino das trevas quando ele aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, o seu nome é tirado de lá. Nós vamos ver isso mais para frente. Sim, Deus. E desse momento em que nós estamos na morte espiritual, nós passamos a ser vivificados pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu ao inferno a vivificar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Espírito de Deus, ele está sobre nossas vidas, significa que nós estamos numa conexão com o Pai. Significa que a nossa vida, a luz, por isso que Jesus fala que nós somos a luz do mundo, porque não é uma luz própria nossa, mas é uma luz que Deus desce sobre as nossas vidas pela presença do Espírito Santo, que também representa a presença do Pai. Porque nós temos que entender uma coisa, nós recebemos Jesus como Salvador, e quando nós recebemos Jesus, nós recebemos um Deus que é triuno, ele não se separa. Então significa que eu e você somos templo do Deus vivo. Na sua integridade. Nós somos portadores do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É por isso que nós somos chamados e reconhecidos pela Bíblia como luz. E é importante nós entendermos isso, que o inimigo tem tirado das nossas mentes, do nosso coração, do nosso entendimento, né? Que nós temos que orar para expulsar o demônio. Querido, só basta você chegar com a luz de Cristo que eles fogem de você. Por isso que a palavra de Deus assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Aleluia. Ele não falou para você, expulse o diabo, ore expulsando o diabo. Se você é luz, se você chega num lugar onde o inimigo tem posse de alguém ali, é muito provável que ele possa se manifestar. Ou ele vai sair sem falar nada. Porque você é portador de uma luz do Pai que depositou sobre a tua vida. Você é uma autoridade divina. Glória a Deus. Então nós temos que entender uma coisa, nós somos luz do mundo porque a presença de Deus está sobre a nossa vida. E naquele momento em que houve trevas sobre a face da terra, naquele momento em que do meio-dia às 3 horas da tarde, era exatamente o momento em que Jesus começa a receber sobre ele o meu pecado e o teu pecado estava caindo sobre o corpo de Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Porque em nenhuma parte da Bíblia, antes desse momento, nós vemos Deus se separar de Jesus. Sempre estava conectado e junto com o Filho. Amém. Em algumas passagens da palavra de Deus, inclusive Felipe pergunta, mostra-nos o Pai. Mas vocês não têm me visto, estou contigo todo esse tempo e você não me conhece. Então significa que o Pai e o Filho estavam juntos o tempo todo. Aleluia. E no momento que se separa, ele experimenta essa morte espiritual. E o ser humano ele não pode notar isso na sua vida natural, porque ele já nasce dentro da escuridão. As pessoas nascem no mundo sem Cristo. As pessoas só nascem com Cristo a partir do momento em que ele aceita Jesus. A partir do momento em que a partir do momento em que nós ensinamos os nossos filhos, né, a caminhar com Deus. Glória, aleluia. Por que é tão importante quando um filho de um crente nasce? A primeira coisa que nós fizemos com 15 dias de vida da minha filha foi levar e apresentar diante do altar de Deus. Amém, Jesus. É como se dizendo, consagro a ti, a minha filha. Aleluia. É para que justamente essas trevas não venham tomar conta do coração dela. Sim, Deus. Para que Deus possa preparar o caminho, para trazer o entendimento na vida dela, para que ela possa então aceitar o Jesus e realmente o seu nome ser retirado do reino das trevas. Não há outra forma, queridos, de nós sairmos do inferno. Sim, Deus. Somente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do reconhecimento desse sacrifício na cruz do Calvário. Então, a primeira morte que Jesus experimenta, né, é uma morte espiritual. Efésios capítulo 12, versículo 1, não precisa abrir, prestem atenção no que eu vou falar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então significa que, por mais que eu esteja em vida, mas sem Cristo, eu continuo morto. Deus. Porque o meu nome, a minha alma, ela está presa no inferno. Eu só posso se desconectar do inferno
a partir do momento em que eu aceito o sacrifício de Jesus. Deus. Aleluia. Então o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi somente pagar o pecado, mas foi restituir tantas coisas, né, na nossa vida, que nós vamos ver a partir de agora, mais devagar. Eu não quero entrar. Aconteceu alguma coisa aqui. Embaixo, aí no fio. Cabo, pastor, o cabo do chapéu. Aleluia. Não, eu acho que eu desliguei. Ou a bateria acabou. Daqui a pouco ele separa de novo e pega outro. Então, eu tenho que entender que somente a partir do momento em que eu aceito Jesus, Ele me retira daquele lugar. Porque nós vivemos toda a vida anterior sem Cristo Jesus, nós estávamos conectados com o inferno. Mas aí você entende uma coisa, irmãos. Por que quando eu estava sem Cristo, eu não tinha tantos problemas na minha vida? Deus. Eita. Se converter? Amém? Amém. Então por que quando eu me converto, eu aceito Jesus, as coisas parecem que acontecem tudo ao mesmo tempo? Porque antes, quando nós éramos do mundo, nós já estávamos condenados. Satanás não olhava nem para nós. Deus. Satanás não estava nem aí para você. Porque ele disse, já é meu, para que eu vou? Eu vou ter que lutar com aqueles que estão dentro da igreja. Sim, Deus. Aí quando você vem para Cristo, as coisas começam a acontecer. Mas eu digo uma coisa para você, todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus constrói para nós um lar de bênção, de glória Amém. e de vitória. Graças Deus, a Deus. você chega na igreja e você é instruído pelo Espírito Santo a ser um homem e uma mulher de vitória. Sim, aleluia. Amém? Amém. Então nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para ser representante de um reino. Amém, Deus. Amém? Então a morte física de Jesus, a morte espiritual de Jesus, nos resgata desse lugar. Ele experimentou esta morte onde nós estávamos. Né? E a segunda morte que Jesus experimenta, agora sim, a morte física, em Mateus 27:50, dizendo, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. A morte física agora chega em Jesus. Primeiro, ele experimentou a espiritual que nós já experimentamos na nossa vida. Em segundo lugar, ele agora é aquela morte física, que é a separação da alma, do espírito, do corpo. É quando a alma e o espírito do ser humano, ele sai do corpo e o corpo fica sem vida. Amém? Mas para Jesus chegar nesse lugar, para Jesus chegar na morte física, ele teve que passar por um processo. O processo de ser achibatado, o processo de ser torturado, o processo de ser esmagado, o processo de ser humilhado, o processo de ser batido, esbofeteado. Há coisas tão terríveis que aconteceram com Jesus naquele dia, e que nós, com a nossa mente pequena e tão pobre, nós não conseguimos acompanhar o sofrimento que foi aquele dia. E aquele sofrimento não foi dele, não era para ele, era para mim e para você. Era nós que deveríamos estar lá. Mas para que eu e você não precisássemos passar por aquele sofrimento, o Pai manda o seu Filho. Glória, aleluia, Deus. O Pai mandou o seu Filho para morrer no meu lugar, no teu lugar. Para sofrer e pagar o preço naquela cruz. Obrigado, Deus. E o mais interessante de todas essas coisas é que aquele sofrimento de Cristo Jesus não foi somente no corpo de Jesus, não foi somente para pagar um pecado. Mas foi para pagar tantas outras coisas, tantas coisas que o pecado original, quando Adão e Eva cometem, entraram no mundo. E uma delas foi as enfermidades. Dizem os estudiosos, eu não procurei me aprofundar nisso, eu vou procurar me aprofundar, trazer detalhes dessas coisas que fizeram um estudo um tempo atrás, dizendo que há 39 doenças principais, as capitais, ou seja, aquelas que são, né, e que delas se ramifica todas as outras. E nós entendemos então que Jesus sofreu 39 chibatadas na cruz do Calvário. Uma por cada uma espécie de doença que existe no mundo. Então é a doença que está no mundo hoje, já foi paga na cruz do Calvário. Glória. Isaías número 53. Isaías de número 50. Antes de eu entrar nisso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Na profecia da morte de Jesus, diz assim, 52:14. Veja como foi a profecia de Jesus, da morte de Jesus. Assim houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível.
como homem, não parecia ser um ser humano. Essa é a profecia que falava do sofrimento de Jesus, daquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. O que nós temos em mente é uma imagem criada pelo homem do sofrimento de Jesus, com uma coroa de espinhos, né, sangramentos pelo seu rosto, né, e alguns cortes nas suas costas. Mas na realidade ele estava praticamente sem carne nas suas costas, porque foram arrancados pela chicotada. Então nós entendemos que essa profecia ela vai bem fundo. Ela mostra que Jesus era irreconhecível, ficaria irreconhecível diante, né, dos seres humanos, como um ser humano. E você veja que foi exatamente o que aconteceu. E voltando então para o sofrimento de Cristo Jesus, do seu corpo na cruz do Calvário, Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, e por Deus castigado e afligido. Versículo 5: mas ele, transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, e por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Então tudo aquilo que Jesus sofreu no seu corpo tinha um significado. Ele precisava passar por aquele processo, para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus reclamando a nossa cura da nossa vida, do nosso corpo. Amém? Amém. Tudo está conectado naquele dia da cruz do Calvário. Aleluia. Tudo que Jesus fez naquela cruz do Calvário não foi sem significado. Tudo ali tinha um propósito. E o propósito e a meta de Jesus era para que a bênção de Deus chegasse às nossas vidas. É o caminho que nós temos hoje para receber as coisas do Pai, é via Jesus. Não há outra conexão no mundo que possa me dar esse privilégio de ser conectado com Deus, com o Pai, e requerer de Deus aquilo que Jesus conquistou na cruz. Porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, como diz um louvor, é direito nosso. É, Jesus. Oh, glória. Foi pago. É direito meu, é direito teu. Amém. Então é por isso que nós devemos louvar. E quando nós chegarmos à casa do Senhor, nós entregar o melhor da nossa vida para Ele. Nós louvarmos a Deus, glorificarmos ao Pai, dar o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor de todas as coisas que nós podemos apresentar diante dele no dia em que nós chegamos aqui no culto. Sim, Senhor. Porque somente Ele pôde nos abençoar de tal forma, né, que nós não podemos sequer entender, né, um pouco daquilo que Jesus passou na cruz. É verdade, Deus. É tão vago, tão pequeno tudo aquilo que nós entendemos. Sim, Deus. Né? Mas você e eu fomos abençoados por isso. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. E a terceira morte é a chamada morte eterna. Quero te explicar algo antes de eu entrar nisso aqui. Por que Jesus ele experimentou a morte eterna? Porque a morte, ele é o salário do pecado. Amém? Amém. Só que quando Jesus paga o preço pelo nosso pecado, no reino dos céus, se declara inocente Jesus. Porque ele não estava lá por um pecado que ele cometeu, mas sim estava lá por um pecado que nós cometemos. Sim, Deus. Então, como se não... Depois que ele paga o pecado, não havia mais como a morte eterna segurar Jesus no inferno. Porque ele não podia ficar lá. Porque não havia nada que o condenasse naquele lugar. Ele foi lá para pagar aquilo que era para mim e para você. Foi esse momento em que Jesus, então, ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Aleluia. Pelo Espírito de Deus. E ele sai daquele lugar. Glória, aleluia, Jesus. Se nós quisermos entender um pouquinho mais, eu dou um endereço bíblico para vocês. Salmos 88. Fala de Jesus clamando no mais profundo do abismo, como diz a palavra. É, Deus. Você quer ver o que aconteceu com Jesus? Leia Salmos 22.
um salmos messiânico, fala, né, de Jesus e de todas as coisas que iam acontecer com Jesus. É um salmos muito importante. Mas eu quero me concentrar aqui na morte eterna. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aleluia. O que significa ele subiu? Senão também havia descido às profundezas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Glória, aleluia. É o mesmo que subiu acima de todos os céus, e a fim de encher todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Então, ele desceu. Mas só que como o inferno não pôde deter ele, ele subiu e está sentado Glória a Deus. à destra de Deus. Aleluia. Né? E uma coisa interessante que se você parar para pensar, se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa estadia aqui nessa igreja hoje. É, Deus. Porque ninguém pode dar vida se nele mesmo não tem vida. Sim, Deus. Jesus só pode dar vida a mim e a você, porque nele, ele é a vida Amém. que pode ser estendida a nós. Sim, Senhor. Então nós entendemos que Jesus, ele desceu ao inferno, pagou o preço pelo pecado. Ainda no inferno, além de ter pagado na cruz do Calvário, além de ter sofrido antes da cruz, durante a cruz, e ainda sofreu no inferno. Todas essas 3 mortes era direito nosso. Era nós que deveríamos estar ali. Sim, Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele envia seu Filho Aleluia. para morrer as 3 mortes, nos resgata da maldição da lei, nos resgata do inferno, nos tira desse lugar, nos vivifica juntamente com Cristo, Oh, glória, nos dá aleluia. vida, nos restitui a um lugar de glória, um lugar de intimidade com Deus. Obrigado, E nós temos Senhor. que agradecer a Deus por todas essas coisas. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes não entende o significado de nos reunirmos na presença do Pai. É, Jesus. É para declarar o amor que nós temos por Ele, Sim, para Senhor. entender aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Glorioso, Deus. Né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Graças a Deus. Amém? Versículo 14. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-as na cruz. Aleluia. Esse escrito aqui está dizendo escrito, e na minha tradução pentecostal, ela está dizendo assim, a cédula, ou seja, o documento que estava nas mãos do diabo no inferno, né, que constava que era contra a minha vida. Jesus retira esse documento de lá e ele vai e prega na cruz, como dizendo assim: na cruz eu paguei por esta vida. E por isso que nós somos salvos, é por isso que nós somos vivificados, é por isso que nós estamos hoje aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. E quando ele desce a esse inferno, Vamos, Senhor. e quando ele desce nesse lugar, ele paga o preço pelo pecado. E ele estava ali também por aqueles que morreram antes de Jesus. Sim, Jesus. Ele estava ali também para resgatar. Por isso que ele fala ali que ele levou muitos prisioneiros. É, Deus. Nós lemos agora, ele desceu as profundezas e retirou, levou cativo o cativeiro e levou consigo muitos prisioneiros. Quem eram esses prisioneiros que estavam no inferno? Rei Davi, Salomão, Sansão, estavam todos ali. Mas como assim, pastor? Eles estavam no inferno? Sim, o inferno, ele estava separado pelo abismo. Quando nós vemos lá o rico e Lázaro, quando Jesus fala essa parábola do rico e do Lázaro, ele mostra claramente como é que estava a situação. Havia um abismo que separava um lado do outro. E aquele que estava aqui não podia passar para cá, e o que estava aqui não podia passar para cá. Aqueles que estavam do lado de lá, eles estavam sofrendo como já estivessem no inferno. Mas ainda não era o inferno, porque não teve julgamento. Mas quando Jesus desce naquele lugar, os que estavam no lado do seio de Abraão, eles foram retirados dali para ser colocados realmente no paraíso. Por quê, pastor? Porque nesse momento, até esse momento, o pecado não havia sido pago na cruz do Calvário. Então não tinha a chave, né,
Então, quando Jesus morre, ele desce ao inferno, paga o preço, é ressuscitado, vivificado, ele vai lá, tira a cédula que nos era contrária contra nós, e provavelmente das mãos do inimigo, ele tira todas as células dos homens que estavam ali, e então ele leva consigo aqueles que acreditaram em Jesus. Ah, mas Davi conhecia Jesus? Davi conhecia Jesus. Sim, Jesus. Porque nós sabemos que pela palavra de Deus, em Gálatas capítulo 3, se eu for ler Gálatas capítulo 3, ele fala assim, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar o justo, não é ímpios, para me fugir a palavra, havia de justificar os Jesus. Cadê a palavra? Judeus? Não, o que não eram judeus, como é que se diz? Tem uma palavra. Gentios. Os gentios, pela fé, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Quando fala anunciar primeiramente o evangelho a Abraão, significa que todo o sofrimento, nascimento, morte de Jesus, Abraão já sabia. Foi por isso que ele foi reconhecido em fé, como pai da fé, e não por ele ter saído de uma terra e ter ido para a terra de Canaã. Isso foi a consequência da crença que ele teve na história que o pai contou para ele, que Deus contou para Abraão. Quando ele acredita nas boas novas que um dia haveria o Messias, ele acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. E não a decisão de ter saído de uma terra e ter ido para outra. Se não fosse assim, a Moisés deveria ser chamado pai da fé, porque ele também obedeceu a Deus. Sim. Amém? E outros nomes, grandes nomes da palavra de Deus, também deveriam ser chamados pai da fé, porque eles obedeceram em algum momento a palavra de Deus. Mas não, Abraão ele é diferente porque ele acreditou no sacrifício de Cristo Jesus. E ele aceita esse sacrifício antecipadamente. Por isso que a fé já estava sobre a vida dele. Deus. Então, quando ele sai, quando ele vai passando de patriarca para patriarca, de reis para reis, essa história das boas novas de Jesus é passada para eles. Tanto é que Davi, em um momento da sua vida, ele fala assim, o Senhor falou ao meu Senhor. Ou seja, o pai falou ao filho que é o meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? Jesus. Então eles conheciam todas essas coisas. E é por isso que eles estavam nos seios de Abraão. Porque Abraão foi o primeiro que creu no Evangelho de Jesus. Amém. Nas boas novas. Glória, aleluia. Então eles estavam guardados, separados dentro do inferno. Eu falo inferno, mas na verdade não é inferno, é o Hades. Eles estavam separados. Você veja que tanto é que quando Lázaro ele está no seio de Abraão, o rico daquele fala assim, pai, manda que Lázaro molhe, a ponta dos seus dedos para que refresque um pouco a minha língua, porque eu estou em tormentos do outro lado. Aí que Abraão fala para ele, logicamente nós sabemos que não foi Abraão, foi Cristo mesmo falando, aquele que está desse lado não pode passar para aquele lado de lá. E nem aquele que está de lá passa para o lado de cá. Então Jesus, quando morre na cruz do Calvário, desce ao inferno para morrer a morte eterna, mas a morte não pode segurar Jesus, porque ele está ali pelo pecado, pelo nosso pecado. Ele então é ressuscitado, vivificado pelo Espírito de Deus. Então antes de ele sair de lá, ele vai ainda pregar. Nós vamos ver isso nesse mês agora, no final do mês nós temos um estudo falando sobre isso, os 3 dias que Jesus morreu na cruz do Calvário e os 3 dias que ele ficou sepultado. O que aconteceu nesse período? Vai ser um estudo tremendo, profundo nesse mês. Amém? Então, quando ele sai dali, ele leva consigo todos aqueles que creram no Evangelho. Aleluia. Então, Sansão, Davi, que estavam ali, agora hoje já estão no paraíso. Amém? Amém. Por que a pessoa que está no paraíso? Mas ninguém foi julgado, e daí? Porque Jesus falou para o ladrão que morreu com ele na cruz, olha, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Deus. Então significa que a partir da morte de Jesus, o paraíso já está aberto. Se você morrer hoje, tu vai para o paraíso. Glória, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós entendemos um pouquinho daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É muito importante você saber que tudo que Jesus conquista na cruz do Calvário é direito nosso. Amém. Foi dado a nós, é nossa herança Sim. em Cristo Jesus.
Amém? Então nós podemos hoje, se o inimigo falar alguma coisa para você, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você fala assim, Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário, eu tomo posse dessa vitória na minha vida. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Pastor, os diáconos hoje é o último sábado que estão no próximo que viaja, né? Isso. Está orando por eles, então. Amém. Bem lembrado, eu tinha até esquecido esse detalhe. Estou tão acostumado com eles aqui. Vai fazer uma falta muito grande para a gente. Qualquer um, né? E a gente que não vem na igreja, que um dia que não vem na igreja, a gente falta, né? Por exemplo, a gente sente falta dos irmãos peruanos que não vieram hoje, da família peruana que não veio, né? Não veio hoje. E a gente sente falta, né, dos irmãos. Mas a gente está orando e Deus está abençoando e Deus vai trazê-los. Deus vai abençoar, Deus vai trazer um momento para estarmos reunidos. Amém? Amém. Que eles venham cá na frente, irmão. Glória, aleluia. Amém? Levante suas mãos para cá. Profetize sobre a vida dele, né? Uma ida para o Brasil debaixo das mãos do Senhor, uma volta, um regresso ao Japão debaixo das mãos do Senhor. Que Deus prepare todo o terreno, que Deus prepare todas as coisas, que Deus abra essas portas lá, para que esses obreiros do Senhor possam estar ministrando, né, a palavra do Senhor lá com poder e autoridade. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu quero te colocar debaixo das tuas mãos, Deus, a vida desse casal, Pai. Pai amado, desce sobre a vida deles a unção do Teu Espírito Santo, que livra e guarda, Senhor amado, a sua ida, a sua volta, Pai, debaixo das Tuas mãos, ó Deus. Vai ali, Senhor amado, no Brasil, já preparando o terreno, ó Deus, daqueles corações que precisam ouvir a verdade do Teu Evangelho, Pai. Usa, Senhor amado, esses Teus filhos como instrumento de glória, como instrumento, Senhor amado, de salvação, como instrumento, Senhor amado, para trazer a verdade do Evangelho sobre a vida daquelas pessoas ali, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos sobre a vida deles uma ida de bênção e de vitória, Pai, debaixo das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu coloco debaixo das Tuas mãos a vida deste casal, Pai, e que o Senhor possa levá-lo debaixo das Tuas mãos, acompanhado dos Teus anjos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo permaneça cada dia, cada hora, cada momento sobre a vida deles, ó Deus. Protege, livrando e guardando, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Né? E que a igreja tenha uma semana de vitória, de graça, né? Que essa semana seja realmente uma semana em que o Espírito Santo se revele a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe nós terminamos aqui. Amém. Amém. Graças a Deus.